Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos terminar o estudo de Terrelet azul, que foi um dos materiais solicitados para o Mishkan, uma tintura que foi usada para produzir tecidos aqui para a tenda, também para a roupa do sumo sacerdote. No vídeo anterior, nós estudamos mais aprofundadamente a roupa do sumo sacerdote, em relação também com o Mishkan. Nós vimos que existem inclusive paralelos na proporção das roupas dele com a arquitetura, com os artefatos. Se você não viu esse vídeo, dê uma olhada. Hoje nós não vamos mais tratar desse assunto, mas vamos retomar apenas para a conclusão. Hoje nós vamos falar sobre o Terrelet para um item de vestimenta que foi dado para o povo de Israel. Nós vemos então esse mandamento em dois textos na Escritura. O primeiro deles está em Números e diz o seguinte: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes que façam para si franjas, tzitzit em hebraico, nas bordas. Porém, em hebraico está escrito nas asas. Essa é a tradução que normalmente nós vemos, né? E nós vamos abordar isso daqui depois, porque tem um significado muito profundo. Então façam tzitzit nas asas das suas vestes, pelas suas gerações, e que ponham nas franjas das bordas um cordão azul, ou seja, um terrelet, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os observeis, e sejais santos para com o vosso Deus. Então, a função desses fios, dessas franjas aqui com um cordão azul, com um terrelet, seria para que os filhos de Israel se lembrassem dos mandamentos e os observassem. As franjas eram, então, um lembrete, né? Um lembrete para que os homens, os filhos de Israel, eles se lembrassem e proclamassem a justiça de Adonai através dos seus mandamentos. Nós temos também mais um texto que está aqui em Deuteronômio que diz o seguinte: Farás franjas ou fios torcidos, guedelim, para ti nas quatro pontas da veste que te cobre. Aqui nós vemos que existe uma informação complementar, então, que nós não tínhamos. Notem que são usadas inclusive palavras diferentes para tratar dessas franjas, né? Isso daqui também tem um significado importante, nós já vamos falar. Mas o ponto aqui é que essa veste ela deveria ter quatro pontas. E normalmente as traduções trazem essa parte aqui de veste como manto. E o manto é importante que ele tenha quatro pontas, né? Às vezes a gente lembra de manto como um estilo de capa e aí teria duas pontas, mas o importante nessa veste é que ela tenha quatro pontas e ela estaria por cima das demais, né? Isso a gente vê normalmente, por exemplo, é um manto que estaria sobre a túnica, né? Então, um manto com quatro pontas, e aqui nós temos essa palavra aqui, gedlim, que é totalmente diferente de tzitzit. Ela está um pouco mais associada à questão dos fios serem torcidos, serem agrupados, né? E também de formar algo maior que a própria veste em si. Aqui vejam, eu trouxe uma foto, né, do tzitzit como ele é usado normalmente, é uma foto atual. Vejam só, são cordões aqui, a gente vê também essa questão dos fios torcidos, né, eu já vou explicar um pouco melhor. Mas esses fios estão aqui presos nas quatro pontas desse manto, né. A palavra tzitzit, ela significa franjas, né, ela vem dessa raiz aqui, tzus ou tzitz, que significa flor, floração, desabrochar e também tufo de cabelos. Nós vamos ver essa questão do tufo de cabelos no profeta Ezequiel. Um texto que está lá, ele traz exatamente essa palavra aqui, né? Que gera o tzitzit. Então vejam, interessante, né? Porque a gente enxerga só como franjas, mas na verdade essa palavra, a origem dela, a raiz, está associada com floração, com esse desabrochar, como se fosse um tufinho, né? Esses tufos que a gente vê aqui no final, na finalização do tzitzit. E também ele tem um significado interessante que significa algo brilhante ou uma lâmina. E isso daqui nós vimos no vídeo anterior porque faz parte de uma das vestimentas do sumo sacerdote, né? E essa parte aqui que se chama Tzitz Zahav significa lâmina de ouro. É exatamente esse artefato que está aqui, olha, que vocês veem. Nele está grafado
Kadosh Ladonai, que significa separado, santo para Adonai, é uma das partes da veste do sumo sacerdote e ele estava preso com um fio terrelet. Aqui está bem pequenininho, mas dá para vocês verem. É um fio terrelet feito de azul apenas, que prendia essa lâmina ao turbante do sumo sacerdote. Então, também é uma parte que faz um conjunto com todos esses elementos, né, que a gente viu aqui no vídeo anterior. Muito interessante, né? Porque a roupa do sumo sacerdote, ela não possui tzitzit. Ela possui outras coisas, mas ela não possui tzitzit. No entanto, a gente vê que a raiz da palavra existe aqui na lâmina, e a lâmina está junto, ela também está grudada aqui está conectada ao turbante por um fio terrelete. É bem interessante a gente notar, isso é um detalhe do detalhe, né? Mas a gente vê isso aqui também. E agora, falando um pouco mais sobre essa palavra aqui que também apresenta as franjas, né? Chamamos de Gedilim. Essa palavra aqui, fios torcidos, ela tem a sua raiz nesse verbo gadel, que significa tornar-se grande ou forte. E aí, todas as palavras que são derivadas dessa mesma raiz, com essas três letras aqui, elas também são associadas a esse significado de grandeza, poder, crescimento, força e orgulho. Tudo isso está sempre associado com palavras que provêm dessa raiz. Então vejam, aqui o tzitzit, ele tem esse sentido, né? Porque ele é como se fosse uma extensão do manto. Vejam, quando esse manto é colocado, o tzitzit é como se ele aumentasse o comprimento do manto. Então, realmente é uma coisa que está associada a ser grande, ser maior, né? Fazer crescer. Ele faz crescer o manto, né? Tem todo esse significado também. E aqui é uma coisa da gente pensar por que foi usado duas palavras diferentes para tratar da mesma coisa. Porque realmente é importante que a gente note esses dois sentidos, né? Quando a gente pega um texto e estuda sobre ele, a gente deve buscar sempre tudo aquilo que complementa esse texto. E aqui a própria informação complementa, né? O que a gente não tinha no primeiro, a gente tem no segundo, e nós também entendemos que essas franjas, elas funcionam dessa maneira, né? Essa palavra aqui, ela traz esses significados e o tzitzit também é associado a eles. Inclusive, logo mais eu vou trazer para vocês uma informação bem relevante, que a gente vê isso narrado na Brit Hadashah, com esse sentido também, de força, de poder, é um fato concreto. Então, tudo que a gente vê aqui na gramática, a gente vai ver numa narrativa, num fato concreto que aconteceu, inclusive com Yeshua. E continuando aqui, também tem um fato bem interessante, palavras do próprio mestre, né? Vejam só o que ele diz. Tudo o que realizam tem como alvo serem observados pelas pessoas. Aqui ele estava falando, ele estava admoestando, advertindo sobre os mestres, os escribas da Torá. Por isso, fazem seus filactérios bem largos e as franjas das suas vestes mais longas. Todos os homens faziam uso do tzitzit nos seus mantos, né? E principalmente os líderes religiosos, os líderes que se destacavam ali em Jerusalém, eles tinham um costume que Yeshua não gostava, né? Logicamente estava contra a Torá, que é se mostrar como uma pessoa mais importante, superior às demais. Por quê? Porque eles faziam as suas franjas, os seus tzitzit, mais longos, justamente para demonstrar essa questão do poder. Vejam como está associado, né? Vejam só, eles usavam seus guedelinhos, seus tzitzit maiores para trazer esse sentido, né, de serem maiores, mais importantes, terem mais poder que as outras pessoas que usavam de tamanho menor. Na escritura não é dado o tamanho que deveriam ser essas franjas, mas vejam, as pessoas elas vão de alguma forma transformando os mandamentos, né? E isso daqui Yeshua adverte que não deveria ser feito, porque eles buscavam se mostrar como pessoas mais importantes por terem franjas maiores. E aqui apenas trazendo uma informação para quem não sabe, né? Filactérios, eu vou explicar o que é. Aqui em hebraico chama-se tefilim.
são essas duas caixinhas, esses dois cubos, né? Lembrando que cubo é a forma perfeita, nós vemos isso na escritura em muitos momentos. Elas são unidas aqui por essas correias aqui, são cintas, né? Feitas de couro e são amarradas. Uma é amarrada na cabeça e a outra é amarrada no braço de menor força. Então, se a pessoa é destra, o homem, né? É amarrado no esquerdo e se ele é canhoto, é amarrado no direito. Essas, né, dentro dessas caixinhas existem 4 textos, 2 de Êxodo e 2 de Deuteronômio. E eles usam isso para fazer orações, né? É isso aqui a que Yeshua se refere, fazendo filactérios bem largos, ou seja, colocando essas faixas aqui de couro bem largas, que isso também demonstraria uma pessoa que tem mais poder, que é mais grandeza, é mais importante. Então ele fala justamente sobre esses 2 pontos aqui que os judeus usavam. Só mais um ponto aqui, né, no contexto hebraico, quando Yeshua é perguntado sobre qual é o maior mandamento, e ele responde: amarás a teu Deus acima de todas as coisas e amarás a teu próximo como a ti mesmo. O amarás a teu Deus acima de todas as coisas é uma referência a uma dessas frases, desses versos que estão aqui nas caixinhas, né? É o verso que está em Deuteronômio, é chamado por Shema Israel, que é parte dessa oração, né? Diz o seguinte: ouve, ó Israel, Adonai é nosso Deus, Adonai é um. É isso que é citado, né? Essa é a referência que ele fez. E a segunda parte do verso dele é uma referência a um texto de Levítico. Amar a teu próximo como a ti mesmo. Isso é um verso de Levítico. Esses 2 pontos que Yeshua citou realmente são os pontos fundamentais de toda a instrução de Deus. Não foram coisas inventadas, prescritas por ele depois, né? Isso daqui já estava na Torá há muito tempo, ele apenas rememora e traz ao coração do homem quais são realmente os mandamentos fundamentais. E aqui eu trouxe mais uma curiosidade, né, sobre o tzitzit. Vejam só, são feitos existem vários estilos de fazer os nós. O tzitzit, ele é feito com 8 fios, são 4 fios dobrados, né, que formam 8, e 5 nós. Isso daqui, inclusive, tem um sentido matemático, né, tem uma conta que é feita junto com a palavra tzitzit, com a gematria. Então, são 8 fios com 5 nós. Existem vários tipos de amarração aqui, cada um usa de um jeito, né? Apenas uma curiosidade para vocês verem. Mas o importante é que sejam sempre 4 amarrados nos 4 cantos das vestes. E os tzitzit, eles vão estar presos em mantos, né? Isso daqui são fotos atuais, então os judeus eles usam dessa maneira. Existem 2 tipos de tzitzit atualmente, né? Esse daqui que é usado nesse manto grande, inclusive ele é chamado talit gadol, daquela raiz do Gedilim. Essa palavra gadol provém da mesma raiz e quer dizer exatamente manto grande. Então esse manto grande que eles usam, inclusive para cobrir a cabeça, eles usam nas orações, nós usam também em algumas ocasiões especiais, em casamentos, na Brit Milá, na circuncisão, em algumas festas. E tem esse outro aqui que é o talit katan, ou seja, o manto pequeno. Então aqui os judeus usam isso aqui mais diariamente, né, rotineiramente, e é preso aqui o tzitzit aqui também nas 4 pontas. É tipo um colete que eles colocam por baixo das roupas, né? Por cima de uma camiseta, porque deve estar por cima da veste. Então está em cima da camiseta, tem aqui os fiozinhos, né, as franjas, e eles usam diariamente isso daqui. Muitos, inclusive, usam o dia inteiro e dormem até com o talit, né? Vejam só, tem uma curiosidade também. Observem que aqui a gente só tem fios brancos, né? Aqui também não dá muito para ver, mas normalmente os judeus eles têm usado apenas fios brancos nas franjas, porque como eu comentei no vídeo anterior também, o animal que é usado para fazer essa tintura, né, o animal original, o chamado rilazon, ele não é mais encontrado em Israel. Né? Existem suposições de animais hoje em dia que sejam rilazon, mas realmente não há certeza, então os judeus eles não têm usado mais o fio azul. Alguns são produzidos, né, com outras opções, mas mais originalmente eles têm usado apenas os fios brancos.
Esses daqui são mantos da atualidade, apesar de serem bastante tradicionais. Na época do Segundo Templo de Yeshua, eu acredito que muitos mantos eram inclusive bem parecidos com esse, mas na época de Moshe, quando foi dado o mandamento, certamente era algo um pouco diferente, né? Isso aqui foi se transformando ao longo do tempo e hoje permanece dessa maneira. Porém, o importante sempre é nas quatro pontas, as franjas, né? E o manto é sempre branco, é feito de linho. Nós temos aqui agora a origem da palavra, né? Eu trouxe porque tem uma revelação bem interessante aqui também. Vejam só, a palavra talit, né? Que é esse manto aqui onde é preso o tzitzit, ela quer dizer exatamente isso, é uma cobertura ao manto, ela vem dessa raiz talal, que significa cobrir, colocar por cima, e até uma palavra usada para telhado. Então, tudo que está por cima, né, tem essa raiz aqui, talal. E olhem só agora que coisa linda também. Nós temos essa palavra aqui, tal, orvalho, que também vem da mesma raiz, né? Então vejam só, o que é o orvalho? O orvalho são aquelas gotículas de água que vêm sobre a noite, né, de madrugada, que cobrem os campos e deixam os campos brancos. E a água é uma representação direta da palavra de Deus. Então, quando a gente vê aqueles campos molhados, né, cheios de tal, de orvalho, que ficam campos brancos, vejam que lindo, né? Tem uma conexão direta com o talit. Por quê? Os campos brancos, eles cobrem a natureza. A palavra de Deus representada nessa água, nessas pequenas gotículas que cobrem os campos, tem um paralelo direto com o talit, que é esse manto branco que também cobre o homem, a palavra de Deus que cobre o homem nas suas orações. É muito lindo, então, quando a gente observa paralelos da própria natureza, né, colocados aqui no uso que a gente tem de fatos da Escritura, de mandamentos que foram dados. Então, aqui o talit, né, o talit branco, ele realmente ele tem uma significação, um paralelo tão bonito com o orvalho da natureza, né? Os dois, a palavra de Deus cobrindo a natureza e o homem nas suas orações. Agora nós vamos tratar de algo que está diretamente relacionado ao tzitzit, que são as curas pelo toque nele. Quem conhece um pouquinho mais do contexto hebraico das escrituras vai lembrar de imediato da cura da mulher hemorrágica que tocou nas vestes de Yeshua, e é exatamente isso. Esse é o episódio mais conhecido, mas existem outros também. Muitas outras pessoas foram curadas através do toque no tzitzit. Isso daqui, na verdade, não é apenas uma narrativa. Nós temos um texto profético que fala exatamente sobre isso. E nós vamos ver e analisar agora ponto a ponto. Então, aqui, começando pela narrativa da mulher, nós temos esse texto em Lucas e também em Mateus. E certa mulher que tinha uma hemorragia havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por ninguém pudera ser curada, chegando-se por detrás, tocou-lhe o tzitzit do manto, e imediatamente cessou a sua hemorragia. Perguntou Yeshua: Quem é que me tocou? Alguém me tocou, pois percebi que de mim saiu poder. Então, vendo a mulher que não passara despercebida, aproximou-se tremendo e, prostrando-se diante dele, declarou-lhe perante todo o povo a causa por que lhe havia tocado, e como fora imediatamente curada. Disse-lhe ele: Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Eu vou já ler o texto de Mateus, porque os dois textos vocês vão ver são complementares, daí nós comentamos tudo. De repente, uma mulher que há 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, alcançou-o por trás e tocou no tzitzit do seu manto. Pois dizia essa mulher consigo mesma: Se eu conseguir apenas lhe tocar as vestes, serei curada. Então vocês veem, temos duas informações aqui que se complementam, né, na questão do pensamento da mulher. E uma coisa importante é que nas traduções a gente não vai ver a palavra tzitzit, né, logicamente. Isso daqui algumas vezes virá como franjas, mas a maior parte delas traz como borda do manto. E aí, quem não conhece esse contexto realmente não vai entender, vai achar que a mulher tocou na barra do manto de Yeshua. E não é isso, ela tocou num lugar específico e esse lugar é o tzitzit. No texto em hebraico, no original, a gente vê claramente as duas palavras tzitzit nesses dois textos.
Eu queria comentar agora com vocês alguns pontos importantes aqui para a gente entender melhor isso dentro do contexto, né? E depois ligar com essas palavras que a gente aprendeu aqui, todos os significados e o porquê, né, de cada uma. A gente viu que o Tzitzit ele é tratado também de outra maneira, com outra palavra. E nós vamos entender aqui, olhando mais aprofundadamente. O primeiro ponto, nós vamos ver que existe uma grande dificuldade dessa mulher se achegar a Yeshua, né? Então vamos entender. Ela tinha uma grande multidão, né? Isso já é um complicador, mas vejam que o primeiro ponto é que ela tinha uma hemorragia havia 12 anos. De acordo com a lei, nós lemos aqui em Levítico 15:25, que ela estava impura, ela estava numa condição de impureza. Isso daqui não se refere a uma questão de sujeira do corpo. A impureza é no nível espiritual. Eu vou ler aqui o texto de Levítico para a gente comentar melhor. A mulher que tiver hemorragia ou que continuar menstruada além do tempo normal será considerada impura durante o tempo da sua menstruação. Então, o que acontece? A mulher, logicamente, ela estava impura todo esse tempo, né? Não era uma coisa natural. E essa impureza aqui, ela está relacionada à questão espiritual. Ela não poderia tocar em nenhuma pessoa, ela deveria estar afastada pela lei, né? Devia ficar afastada do contato de todas as pessoas para não tocar em nada e transmitir essa impureza. Essa impureza está relacionada a você não poder estar em contato com o sagrado. Existem diversos níveis de impureza, né? Como eu disse, não está relacionado à sujeira, à sujidade, não é nada disso. É uma impureza espiritual que afasta você, que não permite que você esteja diretamente relacionada a Deus. Existem muitos níveis de impureza. A morte é é o maior estado de impureza do ser humano, né? E essa mulher aqui, ela tinha um certo estado, então ela não poderia estar junto com outras pessoas até que ela estivesse curada. Por isso, né, nós vemos todo esse contexto aqui. Aproximou-se tremendo, ela tentava passar despercebida, né? Vejam, quando ela foi curada, ela declarou perante todo o povo o porquê havia tocado no tzitzit. Então ela estava com muito medo, ela não poderia estar naquela situação com outras pessoas, ela deveria estar retirada e muito menos ela poderia tocar no tzitzit de um homem. Por quê? Porque o tzitzit é a parte mais santa, mais separada de um manto de oração. Ela não poderia fazer isso, muito menos nessa condição impura, né? Então era uma coisa bem séria aqui. E por isso ela teve que se explicar e estava tão amedrontada. Agora, uma coisa importante que nós vemos aqui é o seguinte: essa frase de Yeshua mostra que a fé da mulher, a confiança dela, né? Fé em hebraico é emuná, significa confiança, você confiar naquele que você segue, confiar com todo o seu coração, não é apenas uma coisa mental. Então, Yeshua diz que a fé é que a salvou, que a curou, né? A cura veio através do tzitzit, porém foi a fé. Então, nós entendemos aqui que, logicamente, o tzitzit não é um instrumento mágico por onde vem a cura para qualquer pessoa, de qualquer modo, né? E também o tzitzit de qualquer pessoa. Tem uma coisa muito importante que a gente tem que lembrar aqui: o tzitzit ele é uma sinalização dessa conexão que o homem tem com Deus. E assim, ao tocar no tzitzit de uma pessoa totalmente separada, santa, um homem completamente justo, sem pecado como Yeshua, a cura por Adonai viria certamente, seria um canal livre de cura. Essa questão das roupas aqui, nós não vemos apenas aqui nesse ponto, né? Nós temos outros relatos que a santidade de uma pessoa, ela se expande e ela é passada para as roupas, né? Nós temos narrativas de Paulo mandando seus lenços para curar as pessoas, então realmente isso é um fato. Quando a pessoa tem no seu corpo, tem no seu coração, no seu espírito, na sua alma, uma grande santidade, uma grande separação para com Adonai, é uma pessoa justa. Essa justiça, ela se expande, ela se canaliza pelo seu corpo e até pelas suas vestes, né? Nós vemos isso pelos textos.
não é magia, é uma emanação que vem do interior da pessoa e por ser tão grande, ela contagia. A pureza, ela contagia assim como a impureza, né? Porém, a impureza ela contagia muito mais. Isso estamos falando em nível espiritual, mas vocês veem que ela se reflete no material, né? A roupa é uma coisa material. Então, vejam, essa mulher, ela entendeu em seu coração e certamente ela sabia que Yeshua era o Messias, que era um homem totalmente justo, santo, que não tinha pecado nele. E, né, por ele ser um canal completamente aberto da graça divina, ao tocar no seu tzitzit, que era o ponto de conexão com Deus, ela seria curada. Foi esse o entendimento dela, né? Nós vamos ver que existe também uma profecia sobre isso, mas não dá para a gente afirmar que essa mulher conhecia a profecia. A gente sabe que os pergaminhos eram muito caros nessa época, só existiam nas sinagogas. Esse povo era muito pobre, apesar da lei, né, dos profetas, tudo isso ser passado de pai para filho oralmente. É possível que ela não conhecesse essa profecia, porém, pelo Espírito, o coração dela estava preparado para entender isso e buscar a sua cura, né? Então, realmente foi isso que aconteceu com ela e com muitas outras pessoas também. Então vamos ver agora esse ponto importante aqui, de como isso aconteceu, né? O porquê. Por que tocar aqui, traz a cura? Bem, eu vou ler então aqui o último texto que fala sobre as curas diversas, né? Está em Mateus também. Ora, terminada a travessia, chegaram à terra em Genezaré. Quando os homens daquele lugar o reconheceram, mandaram por toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos, e rogaram-lhe apenas os deixasse tocar o tzitzit do seu manto, e todos os que tocaram foram curados. Então veja, aqui nós temos mais um relato e muitas pessoas, né? Com certeza, eles souberam que Yeshua estava andando lá, eles tinham essa confiança, sabiam que ele curava as pessoas e entendiam que havia algo de especial no tzitzit do seu manto, né? Vamos ver agora aqui o porquê disso, né? Como que a gente pode compreender essa questão? Vejam só que lindo que fala o texto profético sobre o tzitzit. Está em Malaquias 4:2. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura nas suas asas, e vós saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Vejam só, o sol da justiça é um termo que designa o Messias. Aqui nos diz que ele traria cura nas suas asas. Quando a gente lê isso aqui, infelizmente em português a gente não tem nas traduções dessa forma, então nós vamos perder o ponto mais importante que existe nesse texto. Lembram que no começo eu comentei com vocês sobre as asas do manto? Vejam só, isso aqui está em Números, né? Nós lemos. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes que façam para si tzitzit nas asas das suas vestes. Né? Então, Malaquias aqui ele se refere a isso. Ele está falando que o Messias, no seu manto, no tzitzit do seu manto, ele traria cura. Ao tocarem nos seus tzitzit, as pessoas seriam curadas. Vejam, é tudo isso que nós vimos aqui, esses textos, são um cumprimento profético desse texto de Malaquias. É maravilhoso isso, né? Como eu disse, possivelmente todas essas pessoas reconheciam que Yeshua trazia cura, que ele era o Messias. Não sei se todas conheciam esse texto, mas o texto foi aplicado e cumprido profeticamente, como muitas outras narrativas, né, foram cumpridas de acordo com a palavra de Adonai. Então é aqui que a gente vê esse ponto tão importante da cura pelo tzitzit. Então, aqui, complementando, né, fechando, concluindo essa parte, nós podemos dizer o seguinte: os tzitzit são uma forma de lembrar dos mandamentos, né? Foi isso que foi dado aos filhos de Israel. Eles deveriam colocar essas franjas para que se lembrassem e guardassem os mandamentos, né? Praticassem a instrução divina que Adonai deu. Assim, eles trazem tzedek, eles trazem justiça ao mundo através da prática da Torá, da instrução divina. E dessa forma, eles conseguem conectar-se a Adonai e trazer dele a cura.
Então vejam só, pelos tzitzit, o homem se lembra e guarda, pratica os mandamentos, tem uma vida de justiça, e ao ser justo, ao praticar aquilo que Adonai nos deu, ele traz a sua justiça ao mundo e se torna um canal de bênçãos. Ele se torna um canal da graça divina de Adonai para trazer cura para as pessoas, né? Isso nós vemos aqui enfaticamente com Yeshua, né, que trouxe cura através dos seus tzitzit, porque estava ordenado ao Messias fazer isso, né? Não a outro homem, mas ao Messias fazer isso, trazer cura no seu manto, né? E para as outras pessoas, de uma forma geral, nós podemos considerar que nós nos tornamos vasos de honra e da graça de Adonai, trazendo cura para o mundo quando nós praticamos a sua justiça. E assim também, ligando com o Tehelet, né? Todos os fios azuis usados no Mishkan e na roupa do sumo sacerdote têm a função de unir partes, mantê-las juntas. Lembram-se, um dos pontos mais importantes, que é uma coisa tão pequena que a gente viu, as laçadas das cortinas, né? Nem aparece nenhuma ilustração de tão pequenas que são. Elas eram feitas apenas de fio azul, apenas de terrelet, e elas tinham essa função importantíssima de unir todas as cortinas e mantê-las juntas, né, como uma unidade. E assim também nós vemos com a questão do tzitzit. Ele une o homem a Deus. Então, essa cor azul que foi ordenada para o Mishkan, para a roupa do sacerdote, para os tzitzit dos homens, né? Nós entendemos que tudo isso foi uma ferramenta para unir o homem a Deus. Deus proveu tudo isso, todas essas formas materiais, né, para lembrar e cumprir os seus mandamentos, e também colocou na sua criação uma cor, né, que nos conecta céu e terra. Nós temos na própria natureza as águas e os céus, né, que são águas também, né, que nos lembram diretamente da palavra e que nos conectam a Ele, ao Deus Todo-Poderoso. E agora, por fim, vamos concluir o nosso estudo maravilhoso, né, da palavra Tehelet. E nós entendemos, então, com tudo isso, né, com essa cor, essa tintura que foi usada para produzir fios e tecidos, que Tehelet é o fio que conecta com o celestial. Nós temos aqui o seguinte: fios tingidos de azul apontam na terra aquilo que é celestial, né? Nós vimos que isso acontece tanto em relação aos céus quanto às águas. Nos céus é onde está o trono de Adonai. Nós temos todos esses versos aqui que citam, né, o trono de Adonai nos céus. E as águas, como eu falei, as águas de cima e as águas de baixo. O que são as águas de cima? São também o céu, né? A própria palavra céus, como eu falei no vídeo anterior, chamai, vejam que lindo isso, significa águas distantes, ou seja, as águas que estão longe de nós, né? No céu, as de cima, que estão acima do domo, acima do firmamento, acima da terra. Nós temos aqui a palavra Shammai, vejam como ela é composta. Essas duas primeiras letras, Shin e Mem, elas formam a palavra distante. E essas três últimas, Mai, é a própria palavra água. Então, Shammai é uma união desses dois termos. Os céus são as águas distantes. E nós temos também as águas de baixo, né, propriamente Mai, que referem-se a mares, rios, lagos, fontes, toda a água que nós temos aqui na Terra. Então, tudo isso é azul, né? Tudo isso aponta para o Tehelet, aponta para essa questão da natureza que nos conecta a Deus. E uma coisa que é importante também, né? As águas, por sua vez, são representação da própria palavra de Deus, aquela que nos limpa e purifica e onde devemos estar imersos. Então vejam, isso é totalmente coerente. A água é o elemento mais importante para nós. Sem ela, ninguém sobrevive. O próprio corpo humano é composto de 75% de água. E também ela é o elemento que limpa, que purifica qualquer coisa material. E assim também é a palavra de Deus. É aquela que limpa nosso coração, purifica nossos pensamentos e onde devemos estar imersos, vivendo através dela. E aqui, relembrando as aplicações do Tehelet, né, nós vimos que ele está presente de forma isolada aqui, né, sem os outros materiais. No Mishkan, as laçadas de cortina, como eu falei, né, que são feitas apenas de fio azul. Nas vestes do sumo sacerdote,
no Meil, que é aquela túnica, né? É uma túnica, inclusive, que ela tem um paralelo com todos os artefatos do Mishkan, que foram dados por Adonai para o processo de redenção, né? Vejam isso no outro vídeo, é uma coisa um pouco complexa, mas é impressionante. Isso daqui realmente tem uma proporção nas medidas dessa túnica com as medidas do Mishkan em relação aos artefatos que representam um caminho de redenção da alma. E além disso, ele está nas 4 pontas do talit, né? Que apontam a cor que serve para unir elementos, conectar e formar uma unidade. Assim, o Tehelet é aquilo que nos conecta com o eterno, com tudo que é celestial. Tudo isso nós conseguimos ver, né? Maravilhoso isso. Prestem atenção agora nessa questão do número 4. Um outro ponto importante que nós vemos aqui na própria natureza, que nos fala, né, que a água no mundo físico, em estado natural, né, quando ela está mineralizada, ela também é um grande condutor de energia. Vejam, o tzitzit conduz a energia, conduz a cura, ele é um ponto de ligação, né, e da mesma maneira, esse azul aqui que nós temos na água, né, também é um grande condutor de energia. Outro ponto que nós vimos aqui, que o tzitzit, né, que tem junto dele o azul também, o Tehelet, usado por Yeshua, foi instrumento para canalizar a cura dos céus e trazê-la para muitos que os tocaram, conforme predito na profecia de Malaquias 4:2, né? Então, através das asas, do manto, do tzitzit, do Messias, haveria cura para muitas pessoas. E aqui, agora trazendo um nível mais profundo de entendimento, né, nós temos o seguinte: Tehelet foi o quarto material solicitado, né, como eu comentei no primeiro vídeo, quarto material da lista de solicitações de Adonai. Ele tem a raiz gemátrica 4, né? O que é isso? Nós vimos que Tehelet tem a gematria, a soma das suas letras é 850. Quando nós reduzimos esse número a um único algarismo, ou seja, 8 mais 5 mais 0, nós obtemos 13, 1 mais 3, 4. Essa é a raiz do número, né? Então, ele tem a raiz 4 e tudo isso aqui conecta também com Dalet, que é a quarta letra do alfabeto. E Dalet significa porta. Vejam só. E porta o que é? O acesso que nos conecta ao Pai Celestial. Vejam então como tudo isso é absolutamente perfeito, né? Nada aqui é por acaso, é aleatório. Tehelet ser o quarto material solicitado não é uma coincidência, não é uma listagem que foi feita com itens de uma forma que não trariam nenhuma informação, nenhum conhecimento, nenhuma revelação. Tudo isso tem um sentido, cada pequena letra, cada iud e cada traço, como o próprio Yeshua falou, da Torá tem o seu sentido e nada passará até que esse mundo passe, né? Então vejam só como faz sentido, né? O Tehelet, ele realmente é um ponto de conexão. Ele é uma cor que foi construída para conectar Deus ao homem, né? E nós vemos isso no próprio alfabeto. A quarta letra é Dalet e Dalet significa porta. E porta o que é? Porta é um acesso que nós temos, né? Então, realmente não tem, não tenho o que negar, não tenho o que falar mais aqui, é maravilhoso isso. Então, nós vamos encerrando por aqui. Eu quero apenas deixar novamente isso aqui que nós vimos no vídeo anterior, né? A gematria, como eu comentei, 850, que tem o valor de cada letra. E este verso aqui que nós temos em Salmos, né? Vejam como o hebraico é tão incrível. Essa palavra aqui, que tem apenas 4 letras, ela tem essa soma bastante alta, né? E aqui nós temos um verso inteiro com muitas palavras e muitas letras, e todas elas somam 850. Se nós pegarmos letra a letra aqui e somarmos cada uma delas, o total vai ser também 850. Então, logicamente, né, como a gente sabe que nada aqui é por acaso, tudo que é 850 aqui tem uma conexão também. Então, Tehelet está ligado a este verso em Salmos, né? Porque Adonai escolheu a Sion, Sião, né, uma referência a Jerusalém,
desejou-a para a sua habitação. O que nós vemos aqui? Adonai querendo habitar, estar junto com o homem, querer conectar-se com o homem. E não é exatamente isso que nós vimos no Tehelet, que ele é a cor da conexão? Então veja como é perfeito, não tem como negar que isso daqui, que essa matemática é algo aleatório. É só ler, enxergar e ver, né? A escritura está cheia dessas coisas maravilhosas. Quando a gente vai um pouquinho mais a fundo, né, quando lê pelo original e tem um entendimento, nós chegamos realmente num nível mais profundo. Então, esse foi o estudo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e preparem-se para o próximo, porque será mais uma cor também do Mishkan. Muito obrigada a todas e até mais. Shalom.